com o maior prazer a apresentadora do programa Viagens e Sabores, Márcia Rios, e também educadora. Obrigada pela sua participação, Márcia. Eu que agradeço o convite, Lili, e fico muito feliz de ver o seu programa. Tenho certeza que você vai brilhar e muito aqui na TVI. Obrigada, amém, com certeza. Falando um pouquinho de volta às aulas, vamos aproveitar e, Márcia, nesse momento, os alunos precisam, você como educadora, se dedicar realmente aos estudos, já garantindo desde o início das aulas uma boa nota, um bom aprendizado, ou esse processo de adaptação é complicado? Existem diversos pontos que a gente tem que parar para analisar essa questão da volta às aulas, né? Você pensar quem é esse aluno. As escolas hoje, pelo menos a nível estadual, elas têm essa preocupação de fazer um diagnóstico. Quem é esse aluno que nós estamos recebendo? Quem é essa família que nós estamos recebendo? E quem é esse aluno? Qual o comportamento dele no ano anterior? Antes, Lili, só voltando um pouco da história, porque nós estamos vivendo um momento muito novo na educação pública, ainda pouco conhecido por parcela da nossa população, e que diz o seguinte: é preciso planejar, é preciso projetar. Nós vivemos uma educação, eu já estou há mais de 10 anos como professora e tenho uma paixão muito grande no exercício da profissão, e esse encantamento, né, em educar, eu digo que é uma arte, é uma profissão que às vezes as pessoas pensam assim, todo mundo pode ser, mas nem todo mundo pode continuar, certo? Então, dentro dessa preocupação hoje que nós temos, eu tenho visto o crescimento do trabalho ao longo dos anos, de que tudo tem que ser analisado. Eu cheguei a viver um momento como educadora que entrar numa escola para dar aula, não volta às aulas como seria essa semana, eu não tinha um pensamento muito claro dos objetivos, do que seria aplicado para aquele aluno. Eu conhecia o aluno, a primeira semana muitas das vezes era aquela semana de conhecer, né? Os alunos cobravam, professor, atividades lúdicas, né? E você vê que hoje o tempo de sala de aula, o tempo de ensino dos conteúdos, das competências e habilidades que essa criança tem que ter, você não pode mais perder uma semana, 2 semanas. Então, ao longo dos anos, ao longo dos últimos 3 anos, esse planejamento é contínuo. Hoje, no ensino público, pelo menos a nível de Estado, nós já temos o chamado currículo mínimo. Os professores já vão para a escola sabendo o que é preciso no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre. Eles já têm também um diagnóstico desse aluno que estava na escola e já se prepara na primeira semana, não prejudicando a parte conteudista, a parte diversificada do currículo, mas também conhecendo o aluno que está chegando na escola. Então, tem toda uma preparação. O dia 3, por exemplo, foi uma data-chave. Começou com aula. Uma boa recepção, é claro que é muito satisfatório você ter seja bem-vinda, seja bem-vindo, chega aqui, um abraço carinhoso, a escola preparada para receber esse aluno, mas já com aula. E a semana de planejamento, ela vai acontecer paralelamente, porque existe essa preocupação hoje dos gestores, uma preocupação das secretarias, eu acho que até de forma geral das secretarias de educação, porque tudo isso tem um objetivo. A educação hoje, ela não é mais a educação que a gente pensava assim, por quê? Né, como eu ouvi antes, né, escutando um pouco das entrevistas, tinha o interesse, não existia nem a obrigação do aluno estar frequentando a escola. Hoje isso é obrigação. Desde 1988, com a Constituição que instaurou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós ainda estamos caminhando a passos bem pequenininhos. Mas, nos últimos anos, existem as metas e os resultados são analisados. Você reprova um aluno por quê? O que aconteceu em meio a esse processo? E isso que eu gosto de falar, não é só uma responsabilidade do educador, é uma responsabilidade coletiva. É a família, é o educador, é o gestor, é o orientador, o coordenador pedagógico, os funcionários de apoio da escola, a escola como um todo
é responsável. E a criança também, ela passa a sentir que ela tem que se tornar responsável por aquilo que ela quer. Por isso não dá para você ter um volta às aulas no modelo antigo, mas um volta às aulas preocupados principalmente nesse ano, que é um ano de Copa do Mundo, onde, surpreendentemente, nós temos um calendário diferenciado, e isso é importante, mas os 200 dias letivos estão aí, e existem inúmeras avaliações onde essas crianças passam, não só internas como externas, que não tem jeito. Partindo desse princípio, de que a gente tem metas e resultados a alcançar, e que o Estado do Rio, o Brasil, em relação ao mundo, tem que pensar nisso, para que a nossa educação tenha uma nova visão, uma mudança, né? E eu não digo não só da entrada desse aluno lá no curso superior, não, que eu também ouvi isso. Isso também é importante. A gente tem que tentar colocar um aluno diferenciado quando ele vai entrar na faculdade, mas pensando também no crescimento e no desenvolvimento do nosso país. Tratando de educação de ensino fundamental e médio, você considera, qual a tua análise, Márcia, a respeito desse engajamento realmente da família com a escola? Porque não adianta, né, colocar a culpa na escola se você tem uma família ausente. Qual a importância disso e como trabalhar esse relacionamento do responsável com a própria instituição? Isso é histórico, né? Eu vou colocar o exemplo. Eu nunca tive pai e mãe participando de reunião na escola. Mal assinavam o boletim. Eu tinha o desejo de ter, ir um pouco mais além. Eu ainda não cheguei onde eu quero, vou chegar. Mas cheguei bem mais do que os meus pais puderam chegar. Então, não houve esse incentivo, Lili. E nós ainda vivemos, né, muito disso na nossa sociedade. Eu acredito que na última década é que começamos, dentro do nosso país, a perceber, digamos, o interesse mais pela educação superior e os conflitos todos que foram gerados. E aí começaram a estudar, a buscar e a entender que essa formação principal, que é lá no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, que a gente chama de ensino regular, ela começou a ter uma nova análise, não só a título de políticas governamentais, que vem sendo influenciada por esses sistemas de avaliação que existe no país, mas a família também começou a perceber que, ainda que de forma tímida, que o crescimento começava a surgir, que o sol poderia brilhar para muitos no nosso país. Historicamente, isso vem acompanhando o crescimento do nosso país. As pessoas, durante muitos anos, elas passaram numa ideia de que, fora do país, né, na Europa, nossa, a Europa é milenar. O Brasil é uma criança. E dessa criança, quase 300 e poucos anos, não vou entrar em detalhe, de um país de escravidão, depois um longo período de ditadura. Então, o tempo é muito curto para essa evolução. Mas as pessoas que começaram a perceber e divulgar, e a estudar, a buscar essas políticas, entenderam que nós teríamos que levar essa família para dentro da escola. Mas ainda é difícil. Como trabalhar essa linguagem nesse momento tão acelerado que a gente está vivendo com essa família? Porque, de um lado, você vai encontrar famílias de pessoas que têm um conhecimento maior e acabam buscando as escolas particulares, essa é uma realidade, não estou fazendo apologia a nenhuma área, e a escola pública, ela vai ficando um pouco de lado, e as políticas governamentais começaram a investir para trazer essa criança, e existem questões políticas também, que alguns financiamentos aqui, que eu não vou entrar, que uns concordam e outros não, mas que obrigam essa criança a estar na escola. Quando nós estamos no interior, isso é muito mais tranquilo, não vou dizer que é fácil, para a equipe que está dentro da escola, pegar esse pai, essa mãe, disponibilizar tempo, porque
a mulher também hoje, ela está no mercado de trabalho. Quando a mulher não estava tanto no mercado de trabalho, que tinha oportunidade na escola, ela não ia, não tinha conhecimento, não tinha interesse. Da idade da minha mãe, meu avô não deixou ela nem estudar. Minha mãe está com 78 anos. Hoje não. Hoje a escola se prepara para abrir esses espaços para trazer essa família para dentro da escola. E muda também o modelo dessa reunião de pais. Porque também, até uns 7, 8 anos atrás, adotava-se na educação um modelo na escola que você ia para ouvir falar do seu filho. Olha, seu filho era elogiado, você saía com orgulho, mas se era o seu filho. Se fosse para falar nota baixa, você não voltava na escola. Hoje há essa instrução aos gestores que procurem ter reuniões para explicar todo o procedimento e funcionamento. O que se pretende? Qual é a missão? Quais os valores que a escola tem? Aonde a escola quer chegar? Por que o seu filho está aqui? Olha aqui, essa escola, ela tem atingido metas. Quantos alunos nós estamos colocando nas universidades estaduais, federais, ou mesmo nas particulares? Porque hoje nós temos que pensar também o seguinte: é interessante a gente ter um filho que passa por uma universidade pública que inverte, né? Enquanto a educação de ensino regular, o público, a maioria não queria o particular. Mas todo mundo com o objetivo de ir para a universidade federal ou estadual, né? Esses valores também, eles passam por uma questão de você passa nessa universidade federal, estadual, mas como você se mantém lá? Então, é um questionamento que você tem que estar apresentando hoje para a família. Então, traz essa família, mostra essa importância. As escolas têm uma preocupação do conselho de pais, onde os pais também vão participar do conselho de classe da escola, que pede que tenha o modelo não mais voltado para aquela situação. Fulaninho, esse não tem jeito, reprovou. Não, peraí, o que houve? O que se busca agora é que, ao longo de um ano, todo o histórico dessa criança ou desse adolescente seja recuperado nos bimestres que forem acontecendo. E que esse pai ele possa também participar. Não há condição de você trazer, muitas das vezes, na escola, esse pai, todos os bimestres dentro da escola, por conta de questão de trabalho ou de distância. Mas, pelo menos, no primeiro ou no segundo, você tem um modelo de reunião abrangente, mostrando tudo que é de positivo e de bom para o aluno na escola. E nas questões particulares, há também um atendimento individualizado. Mas a família na escola é essencial. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho de volta com Bancada TVI.